Oi, tudo bom com vocês? Vamos então dar continuidade ao estudo sobre a Primeira República. Nesta aula, eu vou falar de alguns tópicos importantes que o livro de vocês trazem, que eu acho que tem tudo a ver com isso que nós estamos vivendo agora, neste período do Covid-19, que fala sobre a questão da ciência, né? O encontro com a ciência, muito interessante na página 49. É um texto dizendo como que surgiram as vacinas. Então, vocês devem ler esse texto. Tem duas perguntinhas lá no final que vocês devem responder no caderno de vocês, tá? É bem interessante porque explica. Hoje nós estamos, assim, correndo contra o tempo em busca de uma vacina. E como que surgiu as vacinas? Como que surgiu a vacina? Então, aqui no texto de vocês vem explicando sobre isso. Olha só que coincidência, tudo a ver, né? Bom, lá na página 50 vai falar também de algumas coisas interessantes, que é o cotidiano afro-brasileiros. Vai falar da rede de solidariedade, que é algo também muito presente nos dias de hoje, né? A solidariedade está sendo fundamental para que a gente possa superar esse período de quarentena. A resistência cultural afro-brasileiros. Então é bem interessante, tá aí na página 50 e 51. Vocês devem ler esses textos e responder as questões que tem ali no finalzinho do texto. A, B e C, tá? Bom, e hoje nós vamos falar das revoltas populares que aconteceram na Primeira República. Nós vamos falar de duas revoltas, a de Canudos e a revolta dos marinheiros, também chamada de revolta da Chibata. A revolta de Canudos ela é muito interessante porque ela tem a ver com o chamado messianismo. O que é messianismo? É um movimento baseado na esperança de que um líder vai voltar, e quando esse líder voltar, é um líder religioso, dentro da religião cristã, vai acabar com sofrimentos, vai acabar com as desigualdades, vai trazer a justiça, a felicidade para a comunidade. Então, é um movimento que é um grupo de pessoas que acreditam que o Messias vai surgir, que é como se alguém viesse surgir e queria acabar com todo aquele sofrimento. Por quê? Porque durante a Primeira República aconteceu uma grande estiagem, né? Então esses movimentos, eles acontecem, né? O de Canudos acontece no Nordeste brasileiro. Então é um período de grande estiagem, um período de muita fome, e a população do interior sofria muito com os latifundiários, sofria muito com essa seca, com fome. Então é aí que vai surgir o messianismo. E um deles muito importante foi o de Antônio Conselheiro, né, que vai surgir no sertão nordestino e vai ter uma grande quantidade de seguidores. Isso em 1893 eles acabaram organizando uma sociedade e eles utilizam muito a Bíblia e eles vão acabar criando uma comunidade chamada de Belo Monte, que na verdade vai acabar sendo chamada de Canudos, porque era uma região pantanosa e que tinha lá aqueles canudinhos, né, que é uma planta que tem espécie de canudinhos, e acabou sendo chamado de Canudos, isso no norte da Bahia. Então vai surgir esse arraial. Lá eles vão plantar milho, cana-de-açúcar, mandioca, vão criar aves, cabritos, vai ter escola, vai ter igreja. E o mais interessante é que essas pessoas que moram no arraial de Canudos, de Belo Monte, eles vão produzir para eles mesmos e não para outras pessoas, como estava acostumado a produzir para os grandes latifundiários. E em 3 anos após a fundação do arraial, vai ter aí 10.000 pessoas, ou seja, cada vez mais pessoas vão para o arraial de Canudos, porque é muito melhor no arraial de Canudos do que nas fazendas, né, onde eles trabalhavam, estavam sujeitos a toda a violência que existia com os fazendeiros. Os fazendeiros não vão gostar nada disso, porque as pessoas estão abandonando as fazendas e indo para Canudos. E eles vão negociar diretamente com os comerciantes. Toda a produção que eles produzem vai ser negociada diretamente com o comerciante. De certa forma, esse arraial de Canudos vai se desenvolver e vai crescer. E o grande líder deste arraial é Antônio Conselheiro. Bom, essa situação não vai agradar. Os moradores de Canudos vão ser taxados como monarquistas,
Não, porque na verdade eles criticam a república, fazem uma crítica ao governo, mas não são defensores da monarquia. Só estão dizendo o seguinte: de monarquia para república, a minha vida não mudou nada, eu continuo pobre da mesma forma. Então eles estão criticando o governo, então vão ser chamados de fanáticos, de monarquista, e aí a Bahia, então, pressionado pelos fazendeiros, o governador da Bahia vai lá tentar destruir. Manda 3 vezes, 3 excursões para lá para tentar derrotar Canudos. Não consegue, porque Canudos é muito organizado, então eles não conseguem derrotar o exército de Canudos. E aí em 1897 vai ter uma 4ª expedição, e aí com soldados de todo o Brasil vão lá e vão, enfim, derrotar Canudos e vão massacrar a população, tá? Eu preciso que vocês, eu recomendo que vocês assistam um filme que é chamado Canudos, muito legal, muito bacana, que explica toda essa história, que mostra o Brasil na Primeira República. É muito interessante, tem no YouTube, eu vou postar na sala também para vocês, tá? A segunda revolta, a revolta dos marinheiros, chamada como revolta da Chibata. Gente, a questão dentro dos navios era muito difícil, muito complicada, porque mesmo que acabou a escravidão, as punições permaneceram as mesmas. Então, quando o marinheiro cometia alguma infração, fazia alguma coisa errada, ele era punido com castigo físico, com chibatadas. E aí, então, João Cândido, liderando 2.000 colegas, assumiram o controle do navio, apontaram o navio para a Baía do Rio de Janeiro e dizendo o seguinte: acabe com os castigos físicos, senão a gente vai lançar aí canhões, tiros de canhões nas cidades. Bom, diante da ameaça contra a capital, o governo federal decidiu atender às reivindicações dos marinheiros e acabar com os castigos físicos. Disse que ninguém ia ser punido e tal, mas quando eles se renderam, em 26 de novembro de 1910, quando eles se renderam, a Marinha acabou prendendo João Cândido e outros marinheiros, né? E eles permaneceram presos até 1912. Depois, João Cândido acabou participando de outras revoltas também, tá? Então são as 2 revoltas importantes para encerrar esse conteúdo sobre a Primeira República. O nosso próximo conteúdo, gente, é a Primeira Guerra Mundial. A partir de agora nós vamos fazer as atividades que eu destaquei para vocês, tá? Bom, obrigada por tudo. Até a próxima videoaula.